A pergunta de hoje questiona por que é que existem duas narrativas no livro de Gênesis sobre a criação do homem. E, segundo a pergunta nota, né, que há uma aparente contradição entre as duas narrativas. Uma faz uma referência à criação de uma forma e na outra de outra forma que aparentemente contradiz a primeira. Não é incomum você ver na Bíblia mais de uma narrativa sobre o mesmo fato. Nós vemos muito isso nos evangelhos, né? No Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos. Você vê mais de uma narrativa e às vezes aparentemente diferentes, mas o importante é não ver contradição nessas narrativas, né? Mas as narrativas não são contraditórias, mas nós podemos dizer que elas são complementares, como no caso do cego de Jericó, por exemplo, como no caso dos endemoniados gadarenos, como no caso da multiplicação dos pães. Você vai ter essas narrativas repetidas na palavra de Deus, a vida de Davi, né, no livro de Samuel, no livro de Crônicas, e assim por diante. E no caso do livro de Gênesis, normalmente a contradição que se coloca é que parece que no capítulo 1, o homem é criado no sexto dia após toda a criação, e no capítulo 1 passa a impressão que, na verdade, o homem primeiro foi criado e depois as plantas foram criadas, né? E também há outras questões ali nessas duas narrativas, porque no original a palavra Deus, no capítulo 1, a expressão usada é Elohim, e no capítulo 2 a palavra usada é Jeová, ou Yahvé, né? Yahweh, né? Que é o tetragrama, né, com que os judeus identificam a pessoa de Deus. E por isso surgiu, e há um movimento chamado Alta Crítica, que procura mostrar essas contradições para dizer que a obra é apenas humana, não é exatamente a palavra de Deus, e que também há uma tese de que o livro de Gênesis, como todos os demais livros escritos, identificados como escritos por Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por vários autores, e que esses dois capítulos distintos entre si provariam, né, essa dupla autoria desses dois capítulos, né? Teriam sido escritos por duas pessoas diferentes, por isso você percebe essas diferenças na narrativa. Nós não cremos nisso, porque Jesus fala que o livro foi escrito por Moisés, e nós cremos na palavra de Deus. E nós não eu pessoalmente não vejo dificuldade em conciliar esses textos, essas várias narrativas do mesmo fato, porque às vezes o autor começa a narrar um fato e depois ele quer dar uma ênfase maior, volta a narrar o mesmo fato de uma forma diferente. Isso não é incomum nas narrativas, nas histórias, na forma de escrever. Bem comum, aliás. Você se lembra de algo que você quer enfatizar, primeiro você narra de forma genérica, depois você narra de uma forma mais específica. Não vejo problema nenhum nisso, né? E outra coisa, nós temos que crer que a Bíblia, quando as pessoas começam a duvidar de que a Bíblia é a palavra de Deus por conta dessas aparentes contradições, não é o caso da pessoa que perguntou, ela fez questão de ressaltar que ela só queria um esclarecimento porque ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus e isso não afeta a fé dela, né? Mas muitas pessoas não são assim, muitas pessoas acham que essas coisas provam que há contradição na Bíblia, então a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas nós temos que crer, como diz Jeremias, capítulo 1, verso 12, isso é muito importante na interpretação da Bíblia. Nós temos que crer naquilo que Jeremias fala lá, no capítulo 1, verso 12, de que Deus vela pela sua palavra para que ela seja cumprida. Deus vela. Eu acho muito importante você compreender o que isso quer dizer. Quer dizer, Deus, isso nos ensina que Deus supervisionou
a Bíblia. Se eu creio que Deus vela pela sua palavra para que ela seja cumprida, como diz o profeta, eu tenho que crer que Deus não iria permitir que esse trabalho que esteve sob a sua supervisão não fosse exatamente o que ele queria. Nós temos, as pessoas dizem, mas foi o homem que escreveu. Mas foi o homem que escreveu, não só, presta atenção, não só sob a inspiração de Deus, como diz Paulo a Timóteo, né, que a Bíblia, toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas ela foi supervisionada por Deus. Né? Os homens escreveram, sim, e ali eles estavam escrevendo aquilo que vinha no espírito deles pela inspiração de Deus, mas Deus não só inspirou, mas supervisionou para que a Bíblia fosse escrita exatamente da maneira como Deus queria. Essa é a fé da igreja desde os primeiros tempos, né, que a palavra de Deus, nós podemos considerar a Bíblia a palavra de Deus justamente por isso, porque Deus vela pela sua palavra, Deus esteve no controle e no governo e na supervisão da elaboração das Escrituras desde o seu início até o seu fim, por isso nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos aqui examinar, né, essa aparente contradição do Gênesis para mostrar que não é difícil conciliar. Veja aqui no capítulo 1, a Bíblia fala, Gênesis 1, verso 11 a 13, disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom, e foi à tarde e à manhã, o dia terceiro, diz aqui o verso 13, quer dizer, foi no terceiro dia que as plantas foram criadas. Né? Mas já no capítulo 2, no verso 5 a 7, toda planta do campo que ainda não estava na terra, toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia a terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui dá a impressão que o homem foi criado primeiro e depois as plantas, né? Porque não havia... diz aqui... a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra, e aí o homem foi criado, e depois, aparentemente, por esse texto, o homem foi criado antes, né, das plantas. Mas não existe contradição, existe apenas uma complementação. É que no capítulo 1, na verdade, Deus criou as plantas no sentido geral, a vegetação em geral, né, vamos dizer assim, as plantas silvestres, né, as plantas do campo. E aqui no capítulo 2, a referência é que não havia homem para lavrar a terra, quer dizer, não havia a erva no sentido da erva agrícola, né, o trabalho de agricultura, a terra, as plantas que crescem com a agricultura. A referência aqui é que a terra ainda não havia sido cultivada. Esse é o sentido do capítulo 2. E com o homem, com a criação do homem, começa o processo de cultivo da terra. Então, o sentido de vegetação no capítulo 1 é um, e o sentido de vegetação no capítulo 2 é outro. Né? Um se refere às plantas em geral, às florestas, etc., e o outro se refere ao cultivo, à agricultura como obra que o homem, como fruto, né, da lavoura, do lavrar a terra que é feita, que depende do homem. Né? As florestas não dependem da existência do homem, mas o lavrar a terra depende do homem. Essa é a diferença nos dois capítulos. E as demais diferenças também você pode, que existe, não existe contradição, mas existe complementação. Compreenda isso e tente sempre fazer esse trabalho quando você identificar qualquer coisa que você pense que constitua uma contradição na palavra de Deus. Não há contradição na palavra de Deus quando há dois textos distintos, mas sempre haverá complementação.
Complementação. Pense e creia. E na semana que vem, nós estaremos respondendo a seguinte pergunta. Em Lucas, capítulo 24, Jesus, depois de ressuscitado, se encontra com 2 discípulos que estão indo de Jerusalém para Emaús e conversa com eles. Por que é que os discípulos inicialmente não reconheceram a Jesus, embora estivessem conversando com ele? Essa é a pergunta. Como é que os discípulos olham para Jesus, depois de ressuscitado, falam com ele, Jesus explica para eles as Escrituras e mesmo assim eles não reconhecem a Jesus e só vão reconhecer a Jesus no momento em que Jesus parte o pão com eles para comer com eles. Essa é a pergunta que será respondida na semana que vem. Deus te abençoe.